Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Unidos por Peniche. Um espaço de reflexão onde conversamos com aqueles que conhecem o território e as suas potencialidades. O meu nome é Ângelo Marques e hoje vamos falar de dois pilares essenciais para uma cidadania ativa e um território vivo. Vamos falar sobre cultura e participação cívica. Para isso, temos connosco uma voz amplamente reconhecida na reflexão e na ação política em Portugal. O nosso convidado é Pedro Adão e Silva, sociólogo, professor universitário, especialista em políticas públicas, ex-ministro da Cultura. Foi também comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Vamos falar de memória histórica, identidade coletiva e participação ativa dos cidadãos. Pedro, muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado, Ângelo, pelo convite. Ora, é um gosto. Vamos começar aqui pelo seu percurso e também pelo seu contributo para a causa pública. O seu percurso junto à investigação, ensino, comunicação, também funções executivas de governação. O que motivou a dedicar-se ao estudo e intervenção nas políticas públicas, especialmente na área social e cultural? Bem, isso é uma pergunta que não tem resposta, é uma coisa quase biográfica, tenho de regressar aí aos meus 20 e poucos anos. Na verdade, é assim, às vezes as coisas resultam de uma sucessão de acasos. Eu fiz a minha tese de licenciatura na altura em que as licenciaturas eram de 5 anos e a tese era um ano inteiro, coisa maior, bem maior do que são hoje as teses de mestrado. E foi num ano em que houve o período experimental do que era o rendimento mínimo garantido. Ok. E eu acho que, na verdade, a minha tese foi a primeira investigação só sobre Portugal, sobre a experiência, ainda na fase dos projetos piloto, do rendimento mínimo garantido. E foi por aí que depois as coisas começaram e que me levaram, depois na altura trabalhei no governo de António Guterres, com o Ferro Rodrigues e com o Paulo Pedroso. Depois fui fazer doutoramento em Itália e comecei a dar aulas, depois as coisas vão encadeando-se, mas entretanto até uma área da qual eu me fui afastando um pouco, isso já faz uma coisa assim meio distante. Agora esse interesse sobre a reflexão e as políticas públicas é uma coisa que me acompanha desde há muito tempo, na verdade. Muito bem. Então, agora uma experiência mais recente. Que ensinamentos tirou da experiência enquanto Ministro da Cultura? Precisamos para ir de uma série de 10 episódios no podcast, porque é uma experiência mesmo muito interessante de membro do governo e de ministro em particular, porque é uma aprendizagem que eu julgo que tem poucos paralelos. Uma aprendizagem com várias camadas, desde logo permite-nos um olhar sobre o país periférico, que é muito difícil de ter em outras coisas que se faz, não é? Um conhecimento do país na sua totalidade, e um conhecimento com um tipo de contacto que eu também alimentei muito e procurei muito do território mesmo. Isso é uma coisa que fica para sempre, para quem é observador e gosta de olhar para as coisas e refletir sobre as coisas quando elas estão a acontecer, é mesmo um posto de observação único. Depois a possibilidade de executar, as funções executivas em Portugal, isso leva-nos a uma reflexão também grande sobre a capacidade política da administração, quer seja central, quer seja local, que é bastante significativa. É uma espécie de lado B das próprias fragilidades do Estado, quer no sentido do Estado central, quer no local. É a fragilidade do Estado que depois também confere particular poder a quem ocupa posições executivas. É mesmo possível, a partir de um lugar executivo numa autarquia ou de um lugar executivo no governo, fazer. Isso é uma experiência muito interessante e muito gratificante, e se tivermos uma estratégia, uma coisa, um pensamento organizado sobre o que se pretende fazer, esse é também um lugar de enormes possibilidades, e portanto eu diria que são talvez esses dois aspectos. E depois a terceira é que há uma riqueza e um dinamismo cultural no nosso país de enorme diversidade, que, a meu ver, não tem o reconhecimento devido. Há muitos equívocos na forma como, até no espaço público, se reproduzem
leituras que não correspondem à verdade sobre o que é a dinâmica cultural e a vitalidade cultural da sociedade portuguesa hoje. Isso também é muito relevante e interessante. Muito bem. Agora, entrando aqui um pouco naquilo que é também o nosso programa eleitoral para o Conselho de Peniche, nós propomos uma agenda cultural articulada com os agentes locais, tendo por base aquilo que é a valorização das tradições e do património. Obviamente que esta questão um pouco global e lata daria para qualquer programa eleitoral. Sim. Também tenho a perfeita noção disso. Mas, obviamente, aqui com as especificidades do Conselho de Peniche e das nossas gentes. Na sua opinião, que papel pode ter a cultura na coesão social e desenvolvimento económico de um território como o Conselho de Peniche? A cultura tem, em primeiro lugar, uma função identitária, não é? Ou seja, há um poderosíssimo processo de aculturação em curso que obriga sempre a um recuo e uma diminuição daquilo que são as dimensões identitárias da cultura popular. E eu acho que isso é uma coisa que nós nos devemos mesmo preocupar. Não é nova, mas tem hoje contornos diferentes do que tinha no passado e de alguma forma nós precisamos nas nossas sociedades de sentimentos de pertença, de enraizamento social. Isso conseguimos através da cultura, é o que confere sentido à nossa existência coletiva, né? Nós existimos coletivamente enquanto habitantes de Peniche, ou enquanto habitantes de Leiria, ou enquanto habitantes de Portugal, porque partilhamos Claro. uma cultura. E isso é dado, mas tem de ser alimentado e reproduzido. E, portanto, acho que há uma responsabilidade política de reproduzir, alimentar essa ligação identitária com os territórios através da cultura. Mas é preciso combinar isso com criar espaço, porque a cultura é também sempre essa dimensão de ruptura, de deitar abaixo o que já existia, de criar espaço para a criação, para o contacto com o que é novo, porque isso também corresponde a uma forma de espelhar a transformação social, a riqueza e a diversidade das sociedades. Isso é tudo verdade para um território como Peniche, ou seja, há um lado identitário que tem a ver com as culturas, vou utilizar propositadamente o plural, Sim, sim. daquele território em particular, mas há também um lado de Peniche de hoje, é muito diferente de Peniche há 10 anos e certamente muito diferente de há 20, e então em relação há 50 anos é quase uma outra sociedade, ou seja, como é que nós conseguimos conjugar esses elementos de continuidade e de identidade que é mais perene com a disponibilidade para o novo e para a mudança. Eu julgo que isso é sempre a chave para a cultura e que tem de estar refletida nas políticas culturais, sejam da administração central, sejam da administração local. E isso é uma coisa que eu, há pouco, quando me perguntava sobre a minha experiência como membro do governo, há uma coisa que eu às vezes penso e sobre a qual não tenho, aliás, uma leitura definitiva. A cultura depende certamente muito da iniciativa da Administração Central, do Ministério da Cultura, mas há aqui, e quando aliás olhamos para a despesa, a Administração Central gasta em cultura sensivelmente o mesmo que o conjunto das autarquias locais. Portanto, há aqui uma dinâmica autárquica muito poderosa na cultura. Mas isto para dizer o quê? Há uma enorme desigualdade no território. Há autarquias para quem a cultura é um elemento chave da ação política do município e outras para as quais não é. Eu não encontro nenhuma explicação assente na variável política, ou seja, não é as autarquias do PCP ou do PS ou do PSD. Há uma coisa que eu reparei, normalmente quando o Presidente de Câmara tem o pelour da cultura, há um maior empenho na política cultural. Provavelmente o nexo de causalidade é o contrário, é porque já havia esse empenho que o Presidente escolhe ficar com esse pelour. Mas há um espaço e uma marca importante que pode ser construída a partir da política local de cultura. E isso faz diferença. A sua pergunta era sobre a coesão social e era por isso que eu estava a fazer este raciocínio. Há essa dimensão identitária, há a dimensão da coesão que também está ligada com a dimensão identitária, que é o sentimento de pertença, de comunidade, mas há também um lado de qualificação dos territórios, em que a cultura é um elemento de qualificação dos territórios, de qualificação e de diferenciação. Há potencialidades que nós podemos explorar a partir da diferenciação ligada à identidade do território, onde a cultura tem um papel importante. Pensando no caso de Peniche, que eu conheço relativamente bem, a cultura do surf transformou
o território. A identidade e a autoimagem de Peniche é hoje diferente da que era antes de 2009, se não estou em erro, é o ano do Search, da primeira etapa do circuito mundial a parar. Aliás, na altura, Pedro, e peço desculpa esta pequena interrupção, lembro-me até de um artigo que o Pedro efetuou por essa altura do Search. Eu escrevi porque eu, na verdade, Ainda hoje está no site do município, salvo erro. Isso não sabia. Não. Sim, na altura escrevi, eu era colunista da Surf Portugal, nessa altura, mas também escrevia no Expresso, e quer no Expresso, quer na Surf Portugal, escrevi sobre isso, porque aliás participei num debate organizado pelo Rip Curl, por alturas do campeonato, 2 momentos, um em Lisboa e um mesmo lá em Peniche. E de facto, se nós nos colocarmos em 2008 ou 2009, aquilo que para hoje é para todos os habitantes do concelho uma evidência, Claro. que é o efeito transformador no território do surf, e o surf não é apenas o evento, é a própria cultura do surf, modernizou a imagem, e isso tem um efeito para quem vive no território, porque a autoimagem, nós somos do concelho, tem uma imagem positiva. E o surf não é só a prática, eu sou surfista há quase 40 anos, tem associado um conjunto de marcas. Isto devolve-nos essa questão, a cultura é também isso, é a capacidade de nós transformarmos a identidade, qualificarmos o território, o que cria também oportunidades económicas, mas nós não olhávamos assim há 16 anos, não é? Há uma metáfora que eu julgo que utilizei na altura e que utilizei mais vezes e por isso me recordo. O que é que nós precisamos como país? Uma coisa que Peniche tem. Nós precisamos fazer coisas que os chineses não conseguem imitar e que os alemães não conseguem fazer melhor. A onda perfeita de supertubos, ou Lagido, ou Molho Leste, os chineses não conseguem imitar e os alemães não conseguem fazer melhor. Portanto, um território que tem um ativo desses pode construir um conjunto de valências e de transformação, de elementos transformadores a partir desse ativo. Muito bem. Estamos em perfeita sintonia nessa questão. Agora, ainda pegando naquilo que o Pedro referiu muito bem relativamente à questão da identidade, o nosso programa é baseado em 2 premissas: valorizar as pessoas, dignificar o território. E obviamente a valorização da cultura como um eixo estratégico para aquilo que é a proximidade, a política de proximidade e também a política de identidade local, de identidade municipal. Peniche é um território, como o Pedro sabe, com marcas profundas na história nacional. Destacamos aqui um Museu Nacional. Tem um Museu Nacional, são poucos os concelhos do país que têm um Museu Nacional. Portanto, isto é um marco identitário também, administrado cá. Por acaso nunca fiz essa contabilidade. Quantos concelhos do país é que têm um Museu Nacional? Não serão 12. Pois é isso, não serão... de certeza que não serão mais de 2 dezenas, não é? Não, isso não são de certeza. Não são, portanto, se disse 12, poderão ser 11, 13, não é? Mas não é por aí, exatamente. Este museu nasce do reconhecimento da Fortaleza de Peniche enquanto espaço memória e símbolo maior da luta pela liberdade, e tem aqui um âmbito multidisciplinar que vai desde o Museu Nacional da Resistência e Liberdade, também aqui pelo aquilo que foi a luta do povo português, em particular a resistência à ditadura e à liberdade e a força motora que nos levou à liberdade e à democracia. Tendo esta referência, nós vamos claramente assumir neste programa eleitoral aquilo que o Pedro de alguma forma salientou, que é obviamente respeitar todo um histórico, mas perceber que Peniche tem um histórico, mas temos que projetar sempre aquilo que é o futuro. E vamos assumir claramente a construção do Museu do Mar, enquanto observatório que permite investigar, conservar, interpretar, divulgar e valorizar a entidade marítima de Peniche e também de Portugal. O Museu do Mar como local de educação, de cultura e, obviamente, este museu como espaço também de valorização da nossa identidade, especialmente ligado ao mar, que é a nossa matriz e o motor de toda a nossa história, e é também aqui assumimos também isso, também a questão da coesão social é também uma ferramenta estratégica de desenvolvimento e valorização do território. Eu, em termos nacionais, conheço museus que, digamos, que servem daqui de inspiração, mas obviamente depois na adequação sempre àquilo que é a realidade local,
digamos, O Museu de Ilhavo, não é? de Ilhavo e também o de Portimão. Até por causa aqui uma questão também de relação com Peniche relativamente àquilo que é a indústria conserveira, a questão de Portimão. E, portanto, Pedro, agora até puxando aqui um bocadinho também o Pedro também é uma pessoa que se preocupa muito em também conhecer, é uma pessoa que está sempre também na linha da frente daquilo que é também um conhecimento generalizado, não só de Portugal, mas também de outros países relativamente a temáticas de valorização do território. Concorda com esta visão? Acha que a ambição de instalar em Peniche um Museu do Mar, com base na sua experiência e conhecimentos, que conselhos nos pode deixar nessa implementação? Porque às vezes também temos, e isto digo não é falta de ambição, pelo contrário, acho que temos que ser ambiciosos, mas também temos que ser ambiciosos também dentro daquilo que são as perspectivas e as realidades. Mas eu acho que isto tem mesmo condições de ter um Museu do Mar. O museu não é uma etiqueta que nós podemos usar com ligeireza. Quando se fala de museu, quer dizer, nós podemos dizer que a minha casa é um museu, tal. Mas uma autarquia tem a responsabilidade hoje de, quando procura ter um museu, de respeitar aquilo que são os requisitos de um museu. Hoje temos a Rede Portuguesa de Museus, que tem critérios para ser certificado um museu, e a ambição deve ser responder àqueles critérios, senão não faz sentido utilizar a denominação. Coisas fundamentais e preocupações fundamentais. Bom, a primeira é construir um museu que de alguma forma esteja alinhado com aquilo que são as questões identitárias daquele território. Ou porque há um artista que é dali, portanto a partir de um espólio, ou porque há uma identidade cultural que merece ser relevada. É o caso. Mas depois há outras preocupações que são centrais, que é, os museus devem assentar num programa, e portanto é preciso, e um programa exige especialistas, reflexão e a construção desse programa, articulação com outros equipamentos que existem culturais, e portanto a partir do momento que também há o Museu da Resistência é preciso trabalhar nessa articulação, e dois aspectos fundamentais. O primeiro é a autonomia de quem dirige o museu. Isto é um tema sério na política cultural, na sua dimensão local, é um excesso de vínculo e de dependência política face ao município. Muitas vezes por motivos atendíveis e por bons motivos, que corresponde ao investimento político e até pessoal de quem criou o equipamento, seja o presidente, seja o vereador da cultura. Ora, a cultura é também um espaço de liberdade. E este tema deve ser mesmo levado muito a sério. O museu não pode ser um arquivo morto, quer dizer, um museu tem de ser um espaço vivo, com programação. E a programação da cultura deve beneficiar de margens de liberdade diferentes da programação de uma outra área. Isto deve ser mesmo levado muito a sério. E é por isso que os equipamentos culturais devem ter diretores com autonomia para decidir nas matérias que se prendem com a atividade daquele equipamento. E a autonomia aqui é um bocado como na comunicação social. Quer dizer, diria que a cultura e a comunicação social têm esta especificidade, que é o dono não deve meter o bedelho naquilo que se passa na programação ou na edição. Portanto, criar equipamentos culturais que não têm um responsável, e o responsável é um especialista. Claro. Uma preocupação. A outra final é a formação de públicos. Ter museus que são arquivos mortos, que não têm programação, é um mau caminho. São recursos esbanjados. E estamos a falar de investimentos muito significativos. E, portanto, o outro lado é, desde o início, uma preocupação com a mediação. Só faz sentido criar um espaço cultural, seja um teatro, seja um cinema, seja um museu, o que for, se houver essa preocupação com a mediação. Porque isso é a chave de tudo. Quer dizer, nós, quando temos um equipamento cultural, investimos na programação, a nossa preocupação é com aqueles que vão visitar e a experiência que têm. Porque os espaços culturais permitem às pessoas contactarem com realidades com as quais não contactaram. E isso tem um efeito transformador.
individual e coletivamente, porque nós devemos esperar, e é uma expectativa realista, que um miúdo que é da escola secundária de Peniche, que vá a um museu e seja na ida ao museu que isso desperta nele a vontade Claro. de fazer uma vida na cultura ou só de lhe abrir outros mundos. E, portanto, esta dimensão da mediação e dos públicos é crucial. Portanto, essas seriam as minhas recomendações. Registrei com muito agrado, e já tinha pensado nessa possibilidade, mas agora, depois do escutar com muita atenção, Pedro, de facto, aqui a questão da autonomia funcional do diretor do museu, depois da sua explicação, de facto, faz todo o sentido. Faz todo o sentido. E uma boa prática nestas matérias naquilo que tem a ver com direção cultural, artística, é fazer concursos, os candidatos apresentarem programas para o que é que querem para os equipamentos, que é uma coisa bastante especializada e que é preciso identificar esses perfis. E como o Pedro estava a dizer e muito bem, não ficando dependente daquilo que é a opinião de cada um dos autarcas. Desde o início, um conselho consultivo, É isso. com especialistas naquele tema que podem ajudar a construir o júri para escolher os responsáveis e que depois podem colaborar, ou seja, que a responsabilidade seja repartida entre a dimensão política, que é o executivo camarário, que naturalmente tem de definir as orientações, de criar a dotação orçamental, mas que haja aqui uma margem de autonomia para quem dirige, que esteja ancorada em espaços de reflexão, que podem envolver o diretor do Museu de Peniche, o Museu Nacional, bem entendido, ou seja, promover essas relações, eventuais estruturas artísticas que existam no território, os representantes do Plano Nacional das Artes nos agrupamentos escolares que há na região. Tudo isso ajuda a criar um museu que seja apropriado pela comunidade e que não seja apenas um arquivo estático que depois tende a definhar. Muito bem. Agora só aqui umas breves questões sobre participação cívica e democracia local. Um dos grandes desafios das comunidades locais é envolver os cidadãos nas decisões do dia a dia. Estou-me a lembrar, por exemplo, naquilo que foi a Assembleia Municipal Jovem, implementada pelo nosso Presidente da Assembleia Municipal, também com o apoio, obviamente, da Câmara Municipal, e que, no meu entender, é uma boa prática daquilo que é a participação cívica. Mas como avalia o estado da participação cívica em Portugal e que práticas destaca como boas referências? Bom, é difícil fazer uma avaliação global, porque, pese embora nós tínhamos partido de uma posição muito má do ponto de vista dos mecanismos de participação, não é? Temos poucas práticas de participação cívica, para além daquelas que são as dos velhos movimentos sociais, que esses próprios velhos movimentos sociais sempre foram mais fracos em Portugal e foram perdendo força. Estou a pensar nos sindicatos, mas também nos partidos. Há mecanismos novos interessantes. Por exemplo, os orçamentos participativos a nível local são um instrumento, a meu ver, interessante não tanto pelo resultado final que tem, não é que depois é escolhida mas muito mais por a capacidade de envolver os cidadãos na definição e haver uma espécie de consciência daquilo que são os mecanismos e os requisitos para a decisão. E julgo que é mais fácil ao nível local promover a abertura, quer de reuniões de Câmara abertas, assembleias municipais que discutem orçamentos participativos, ou seja, com pouco esforço, desde logo com pouco esforço financeiro, é possível fazer iniciativas que têm um efeito muito, muito interessante de participação. Porque o que nós sabemos, e os estudos mostram isso, eu aliás coordenei um estudo que os resultados foram divulgados muito recentemente, sobre o municipalismo, a desconcentração de competências, a descentralização e também a regionalização. E é uma coisa muito curiosa. O estudo tinha amostras representativas das 5 regiões plano do território continental, e que
as pessoas fazem uma avaliação, por exemplo, negativa da evolução do mundo e da Europa nos últimos 10 anos, e não fazem uma avaliação muito positiva daquilo que é a evolução do país, mas quando chega ao município, a avaliação é positiva. Isto é, a proximidade faz-nos olhar com olhos diferentes para aquilo que é a realidade à nossa volta do que a distância. E, portanto, mostra que se nós queremos dar aqui passos para resgatar a democracia, tem de começar pelo nível local, porque isso é verdade quando as pessoas, os inquiridos são questionados de forma genérica sobre o seu município, as pessoas avaliam positivamente os municípios, como depois quando pensamos nos vários domínios de intervenção das políticas públicas, mesmo aqueles que se abrirmos uma televisão nos parece que os portugueses têm uma leitura muito negativa, como seja a segurança ou até o turismo, na verdade, quando questionados, e no seu município, não. Há uma avaliação bastante positiva da segurança, dos vários aspectos. Isso merece reflexão. Portanto, há um espaço para resgate da democracia e da participação ao nível local. E não só há espaço, como eu julgo que há disponibilidade das pessoas para se envolverem e participar, porque há essa sensação de que estamos a falar de temas que têm impacto, ou mesmo quando não têm impacto, são questões não materiais, se prendem com as suas identidades. Muito bem. Agora, só aqui um conselho final, Pedro, especialmente para os jovens. Conselhos deixaria a quem, especialmente os jovens, como referi, que querem transformar a sua realidade local com base na cultura e na ação cívica? Conselhos daria a esses jovens? Na ação cívica, participem. Participem, seja na associação de estudantes, seja na juventude partidária, seja no sindicato, participem. A experiência de fazer alguma coisa em conjunto com outros é uma experiência transformadora. Transformadora porque o impacto, o alcance daquilo que fazemos é sempre superior ao que fazemos individualmente, mas porque é transformador para nós também. Isto, aliás, permite-me passar para a cultura. Dos aspectos diferenciadores da cultura é que muitas das experiências culturais que nós temos é em conjunto com. Nós vamos ao teatro e estão lá outras pessoas, muitas delas que não conhecemos. Vamos a um concerto, vamos ao cinema. A fruição cultural, em conjunto, tem um lado de partilha da experiência que estamos a ter. E isso também é muito interessante, dá-nos um sentimento também de pertença. E essencial porque essa disponibilidade para ver um filme que não víamos, que não conhecíamos, que fala de coisas que desconhecemos, que nos são distantes, ou ler um livro que nos remete para uma subjetividade que não é a nossa, ou ouvir uma peça musical, é uma coisa quase obrigatória. E isso há também uma responsabilidade, eu diria que é partilhada, é de todos, mas certamente também do poder local, de criar a possibilidade para que, nomeadamente as crianças e os jovens, possam ter essa experiência. Porque há uma coisa que eu digo e que tenho a certeza. Infelizmente, há muitos jovens de Peniche que se calhar nunca foram a um bailado e certamente não assistiram a uma ópera. E isso é uma pena. Nós temos essa responsabilidade de criar essa possibilidade, não apenas fazer depender o acesso à cultura das vantagens económicas, porque isso é muito marcado, não é? Há pessoas que partem com uma enorme vantagem, Claro. Mas também há vantagens territoriais. Nós somos um país pequeno, mas com muitas desigualdades territoriais que se manifestam em particular no acesso à cultura. E as autarquias têm de ter essa capacidade de ter esse ímpeto transformador. Quase colocar a chave na ignição. A chave na ignição isso implica, não é, o problema é que a chave na ignição é uma coisa que nós fazemos e quando persistimos damos cabo do motor, não é? Afogamos o motor, não sei se é os motores, mas aqui não, aqui é a persistência. A formação de públicos não é uma coisa que ocorre assim num clique ou com uma ignição. Não há varinha mágica, não é? É uma coisa que precisa de tempo. E eu acho que é uma obrigação dos autarcas ter essa persistência para formar públicos. Isso precisa de uma grande coligação com as escolas. Uma das grandes vantagens da descentralização é as responsabilidades que os autarcas passaram a ter nas escolas. Isso tem imensos benefícios
essa coligação com as escolas, com o Plano Nacional das Artes, garantir que as escolas, eu não sei se é verdade em Peniche, mas se garantir que as escolas de Peniche têm mesmo o Plano Nacional das Artes, têm os artistas residentes lá, que permite contactar, se calhar, aqueles miúdos com um escultor, ou com um pintor, ou com um encenador, ou com um ator. Isso pode ser verdadeiramente transformador da vida das pessoas. E isso um Presidente de Câmara consegue mais facilmente do que um Ministro. E isso contribui para valorizar as pessoas e dignificar o território. É mesmo a única coisa que valoriza o território e que dignifica o território. As atividades económicas são instrumentais. Em si, não transformam. Transformam-se se nós nos soubermos apropriar delas. E a cultura é mesmo o que mais qualificador pode haver para um território. É isso que o diferencia, é a sua identidade e é um sinal avançado da transformação. E terminamos com esta expressão inspiradora. Pedro Adão e Silva, muito obrigado por esta conversa rica. Ficamos com uma visão clara da importância de integrar cultura e cidadania na estratégia de desenvolvimento do Concelho de Peniche, com memória, criatividade, mas sempre com o envolvimento da comunidade. A todos os que nos acompanham, deixamos o convite para participarem. O futuro de Peniche faz com cada um de nós. Até ao próximo episódio do nosso podcast Unidos por Peniche.